Opa, meu povo, tudo bem com vocês? Começamos mais um ExudaCast. No ExudaCast de hoje, a gente vai falar sobre direito de família, mas vai falar de uma maneira diferente. Como vocês sabem, o ExudaCast é um jeito diferente de você aprender e ao mesmo tempo interagir com a gente. Você pode interagir ao vivo. Hoje a gente tem plateia, a galera do quarto período de Direito aqui da Faculdade Exuda tá na casa. E ao meu lado, joga na geral, tá a professora e coordenadora Brenda, que, de última hora me passaram aqui no ponto e a gente vai falar sobre o livro dela. Você que tá aí do outro lado já viu a thumb, né? E a galera que tá aqui com a gente sabe também que a gente vai falar sobre o livro dela, que a sua coordenadora, tá, meu povo? Ela também é escritora, tá? E alguns coautores também tá aqui com a gente, algumas coautoras. E aí, meu povo, coordenadora top? Todo mundo querendo ponto, todo mundo querendo um ponto diferente, final de semestre. Mas bom demais a gente saber. Ó, pra você que tá aqui com a gente, curte, compartilha, comenta bastante aí. E lembrando, se ainda não é inscrito no canal da Faculdade Exuda, se inscreve agora. Ó, o ExudaCast tá também lá no Spotify, se você quiser escutar, tem direito, arquitetura, psicologia, administração, ADS, todos os cursos da Exuda tem um ExudaCast e até mesmo as pós-graduações. E lembrando a você que está aí do outro lado, não é só no Spotify, a gente também está no Instagram, onde você vai lá no Explorar e pesquisa ExudaCast. Você vai ter cronograma da semana, quem são os participantes e outra, também vai ter os cortes. Assim você consegue alimentar seu conhecimento, já que você roda o feed o dia inteiro, tá, meu povo? Joga na geral e vamos falar com as convidadas, que hoje a gente trouxe uma equipe de peso, né, coordenadora? A gente no off aqui já tava resenhando bastante. Tem ex-aluna, é sócia, é papagaio, periquito e cachorro. É muita história. Mas muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo a gente. Boa madrugada. Boa madrugada, é isso. Ô, coordenadora Brenda, conta, antes delas se apresentarem, porque é muito importante elas se apresentarem, conta pra gente da onde elas vieram e por que você convidou elas para falar sobre esse tema. Bom, vamos lá, né? Eu tenho o prazer de hoje estar ao lado de Ivana Malta, de Georgia Airola, que são duas mulheres profissionais incríveis que trabalham comigo, com as quais eu tenho o privilégio, o prazer de trabalhar, tá? Além de amigas, né? São sócias, nós trabalhamos no mesmo escritório e elas também estão comigo nesse projeto aqui. No livro, nosso livro Direito de Família, Desafios Contemporâneos e Temas Interdisciplinares. Todas nós temos vivência no direito de família, isso é importante. Então, temos histórias, temos atuação no direito de família, né? E a gente trouxe justamente um pouco da experiência da gente atuando nesse ramo aqui para dentro dessa obra. É uma obra que reúne vários outros coautores. Infelizmente não tem como trazer todo mundo para cá, mas eu espero inclusive ter uma outra oportunidade, né, de trazer outros colegas para cá, para cada um falar um pouquinho também, porque o interessante desse livro é a interdisciplinaridade. Então aqui a gente não tem o direito de família sozinho, individualmente falando, né? Aqui nós temos, na realidade, multidisciplinaridade. Então são muitos ramos do direito se comunicando para poder tornar efetivo o próprio direito de família. Muito bom a gente saber. Esse livro, desculpa, Gabriel. Não, você é a convidada para esse coordenadora. Não tenha medo de ser feliz, não. Esse livro, ele é recém-lançado, tá? 26 de setembro. Isso. Nós fizemos o lançamento dele na ESMAP, que é a Escola de Magistratura aqui de Pernambuco. Foi um evento belíssimo, né? Foi um evento que a gente conseguiu ver pesos pesados do judiciário pernambucano, e inclusive é um livro que já foi citado agora recentemente num artigo que foi publicado no Conjur, que foi escrito pelo Dr. Jones Figueiredo, que é desembargador emérito do Tribunal de Justiça de Pernambuco e é presidente do IBDFAM aqui em Pernambuco. Galera, só para vocês terem noção, é muito conteúdo e, assim, por alto. Tô tentando puxar a sardinha para os alunos da Exuda. Dá para ter um sorteio de um livro desse para os alunos que vieram para cá, né?
Aqui, gente. O pessoal falou, acho justo. Eu escutei um acho justo. Ó, novinho aqui. Lacrado. Lacradíssimo. Então a gente faz um sorteio. Quem ficar até o final pode garantir esse livro. Fechado? Fechado? E ainda com autógrafo, né? Olha, poxa. Outro patamar. Mas vamos saber um pouquinho no off. A Georgia falou, quem vai começar a falar é a Ivana. Então, eu vou ser essa pessoa, não vou deixar a Georgia sem carta na manga aí, não, vou conversar com você, tá certo, Ivana? Tá certo. Ivana Malta, Justo. Antes de ser a Ivana Malta, que o sobrenome para advogado é muito forte, né? Antes de ser a Ivana Malta, conta pra gente sua trajetória, que a gente tá falando para alunos. Então, conta pra gente por que você escolheu o direito, por que o direito de família e quem é você. É difícil falar da gente, né? Quem sou eu, né? Ivana Malta, antes de entrar no direito, tem formação em turismo, eu sou turismóloga. Gabriel, só para ajustar aqui, eu posso falar aqui olhando o pessoal. Pode ser, mas de ser feliz. Porque o pessoal está aqui olhando. Então, eu tenho formação em turismo, trabalhei 12 anos na aviação, dos quais 10 foi em uma companhia aérea. Então, quando eu completei 10 anos de empresa, eu pedi demissão e quis reconstruir minha vida profissional. Hoje se fala de transição de carreira. Isso. Eu não sabia que eu estava fazendo a transição de carreira, então eu fiz uma transição de carreira sem saber que estava vivendo isso. E aí eu busquei o direito, venho de uma família de advogados, tributaristas, mas segui a área de família, a área civil, né? Estou em outra área, assim, bem... E no 5º período, vocês estão no 4º período, né? Eu estava no 5º período da faculdade, quando eu descobri a mediação de conflitos. E eu entrei na faculdade de Direito já com uma certa idade, né? Eu já tinha 33 anos na época. E aí eu fazia, gente, eu preciso estudar, não tenho tempo a perder, eu tenho que buscar alguma coisa, eu tenho que, né, me aprofundar. E aí eu fui chamada para escrever alguns artigos científicos na faculdade e descobri a mediação. Então, corri para mediação, corri para fazer um curso privado, numa câmara privada aqui em Pernambuco. Daí eu já estava em São Paulo, assistindo o congresso. E quando eu vi, eu já estava totalmente imergida na mediação. E aí, voltando à minha história na aviação, eu sempre conto, Gabriel, que eu já mediava na aviação e eu não sabia que eu mediava. Porque avalia um voo atrasado com 300 passageiros e você ter que remarcar a passagem, redirecionar o passageiro, ver outra companhia aérea, né, bagagem, estourou ali a bagagem, você tem que ter todo um traquejo. Então, sempre ali na base do diálogo. Paciência. Muita paciência. Acidente aéreo, eu vivi um dos piores acidentes aéreos aqui em São Paulo, a nossa companhia aérea na época. Enfim, então assim, a gente lidava com diversos tipos de conflitos. E aí, voltando para a faculdade, eu disse, nossa, existe a mediação e existe essa possibilidade de você resolver o conflito sem um terceiro estatal. E quem é o terceiro estatal? O Estado, o juiz, né? Ele está ali e ele vai, por muitas vezes, hoje a gente já vê alguns juízes trabalhando sentenças em formas de acordo nas varas de família, mas nem sempre foi assim. Né? Os juízes, por óbvio, eles vão usar a lei, né? Eles são legalistas, eles têm que trabalhar ali a lei. Então, eles não vão para o conflito, que é a parte mais submersa, né? Como o iceberg tem a pontinha, né? O conflito ele está ali embaixo, que a gente chama de lide social. Essa, por óbvio, o judiciário ele não resolve, né? Então, isso me encantou a um ponto tão extraordinário que em 2016 eu fiz uma seleção simplificada ao Tribunal de Justiça daqui de Pernambuco e me submeti, fui selecionada, fiquei 2 anos por amor trabalhando no TJPE, não recebia nada, aprendi muito, mas foi ali que eu comecei a construir o meu nome, né? E hoje eu posso sim, sem medo de dizer assim, ela está sendo arrogante, não. São 10 anos de muitos estudos e hoje de poder dizer que eu sou referência no que eu faço. Eu sou muito segura no que eu faço, né? E depois disso,
eu fui convidada a participar como mediadora judicial do processo judicial de recuperação judicial da OI. Então, eu fui a única mediadora aqui do estado de Pernambuco, representando alguns estados do Nordeste. Então, os processos passavam por mim. Eu fui contratada à época pela Fundação Getúlio Vargas e as coisas foram caminhando. E aí, trabalhando os bastidores com a advocacia, conheci Brenda num momento muito inusitado, assim, de fé, né? De religião, assim. Muito especial. Muito especial, né? E a gente se conheceu indo para Simbres, para conhecer Simbres, né? Onde existe a aparição lá de Nossa Senhora das Graças. E lá conheci Brenda e, enfim, estamos aqui até hoje. Tabela, conheci a E Geórgia. depois, Brendoca me apresentou, eu chamo o meu chaveirinho, né? Porque ela é o meu chaveirinho. Bom demais saber que, brincadeiras à parte, o pessoal, deu um BO aqui, chama ela. Pelo que eu percebi, é mais ou menos assim. Mas, ô Geórgia, não fique para trás, que seu currículo é muito extenso. É muito extenso. É diferente, mas já muito semelhante à Ivana. Eu sou Geórgia, né, como ele já disse. A minha formação em Direito não é a segunda, não é a primeira. Eu iniciei a minha vida como biomédica, um extremo a outro. E depois de mais de 20 anos, na verdade, 22 ou 23 anos de biomedicina, trabalhando nos grandes laboratórios de Pernambuco. O penúltimo, eu passei 10 anos, assim como ela, que é o SERP. Peguei toda a transição da compra do DASA, que é o que hoje eles são a segunda maior empresa em relação à área de saúde do país, só perde para a Redditor. E aí, eu, durante o período na verdade, voltando um pouco, quando eu estava no ensino médio, as pessoas costumavam me dizer assim, teve problema? Chama a delegada. É braba, viu? Não é que eu era de brigas, mas eu era, sem saber, eu era a que resolvia. Então, eu dizia, chama a delegada que ela resolve. Eu nunca, no início da minha vida, tive noção que eu iria fazer algo na área de humanas. Então, adentrei na biomedicina, depois de mais de 20 anos. As pessoas no laboratório, nesse que eu passei mais tempo, tinham o costume de tudo o que queriam saber a respeito do direito vinham me consultar. E aí, o que acontece? As minhas chefes diziam, por que você não faz direito? E aí eu dizia, não, eu gosto de saber o que é meu direito. Eu não quero ser advogada. Mas, quando eu fui... E eu brincava, né? Dizia para elas, na hora que vocês me demitirem, quem sabe eu não vou para o direito. E aí começou como uma brincadeira. Eu me inscrevi, eu fui desligada, já estava com férias marcadas e me inscrevi por pura brincadeira. Deixa eu ver se vão aceitar eu entrar como portadora de diploma. E aí foi aceito. Aí eu disse, agora vamos fazer a matrícula para ver no que dá. A minha brincadeira foi tanta que os primeiros 15 dias de faculdade eu estava passeando na Europa porque eu não estava tão preocupada com direito. Muito chique ela. Mas, e aí, quando cheguei, coincidentemente, a minha primeira aula foi com Brenda. Ela foi minha professora de ICD. IED. Tá pensando em direito ICD. tributário? Tá pensando em IED. Lembrando do das causas lá de inventário. Porque é o que a gente faz tanto, né? Então, foi IED. E IED, pessoal, é Introdução ao Estudo do Direito, que aqui que tem um outro nome, é Teoria dos Sujeitos e das Fontes. Aqui na Exuda é o nome que a gente dá para essa disciplina. E aí, o que acontece? Eu comecei a ter um outro olhar. Aquilo que era só algo que eu gostava de saber o que era meu direito, eu me vi mais do que encantada. E comecei a... Não esqueci a biomedicina, porque eu digo a todo mundo, eu saí da biomedicina, mas ela não sai de mim. Eu me pós-graduei em Direito Médico e de Saúde. Mas, durante o período de faculdade, aí Brenda foi minha professora no primeiro período, mas
cada uma seguiu para o seu lado. Quando chegou no 5º período, eu digo que eu acabei de brincar aqui hoje cedo, que foi ela que acabou me trazendo para o direito civil. Você não usou essa palavra, não. Ela me estragou no direito civil. Porque a gente não pode dizer que é uma área muito tranquila. Não é. Não é. Envolve muita empatia, envolve amor, literalmente, pelo direito, porque é uma área que tem muito conflito, em especial o direito de família. E aí eu fui no 5º período, ela fez uma seleção para estagiária. Eu só podia estar louca quando eu fiz essa seleção, porque eu trabalhava num laboratório que eu pegava de 6 da noite à 00:15 todos os dias. E pegava na faculdade de manhã, então eu chegava em casa em torno de 1h30, 2 horas, era a hora que eu ia dormir. Quando eu começava a pegar no sono, estava na hora de estar de pé para ir para a faculdade, levar os meus filhos para a escola e para a faculdade. E aí participei dessa seleção porque eu podia estar louca mesmo. E ela recebeu 250 currículos. Será que as pessoas queriam trabalhar com ela? E eu fui selecionada para participar da seleção do funil. E, graças a Deus, eu posso dizer isso, eu fui a selecionada. Então, eu comecei a estagiar com ela no 5º período. E o 6º período me deu, inclusive, o tema do que eu tenho, do que eu falo nesse livro. Eu assisti uma palestra e, durante essa palestra, eu me identifiquei que a minha vida inteira, tudo da minha família e muitas outras coisas ao redor estavam vinculadas à socioafetividade. E aí, a partir daí, eu digo, é isso que vai ser o meu tema do TCC. Ela soube de primeira, foi o tema do meu TCC. E aí, fomos seguindo. Eu passei na OAB ainda, na faculdade. E não gosto de estar me lisonjeando. Eu nem digo muito elas que ficam dizendo, ela foi arrasante. Eu acabei sendo a laureada primeiro lugar no exame. O primeiro exame 40 na geral. Eu fui a oradora da prova da OAB, eu tirei 9,8, não fiz em direito civil. Eu acabei fazendo naquilo que eu... Como é, Brenda? Não me conformo com isso. Como é que ela faz estágio? 2 anos já, 2 anos e meio. Tinha mais 2 anos e meio. E escolhe direito do trabalho, gente. Era que eu acabei fazendo o que me levou para o direito, que era o que as pessoas vinham me perguntar. Não é que seja mais fácil, mas o leque em relação ao direito civil é um pouco menor. A gente tem uma gama muito grande. E não era que eu tivesse receosa de não passar, mas era o meu tudo ou nada. Eu tinha que dar uma guinada. Uma virada de chave. Total. Então, eu fiz o meu juramento dia 3 de fevereiro. E no dia 11 eu pedi demissão do meu último emprego e entrei de cabeça e tô desde então. Tá nadando. Ainda sou jovem advogada, tá? Jovem. Isso. Apesar de não ter idade, mas eu vou fazer 4 anos de formada e de juramento, porque eu formei 19 de janeiro e eu fiz o meu juramento 3 de fevereiro. E no dia 11 pedi demissão e virei a chave total, troquei até o INSS, tá, minha gente? Eu não sou biomédica, mas nem no INSS. As pessoas reclamam, mas não sabem o que é dificuldade. O direito, apesar de ser uma área muito difícil, ele nos traz a felicidade que outras áreas não fazem. E é muito bom você trabalhar naquilo que você gosta. Com certeza. Queria falar para você, Brenda? Pois é, não. Essa mudança, que ela também fez uma transição. Isso, né? total. Carreira, eu ia falar assim, sobre como isso. Ivana, né? Aos 46 anos. Né? Aos 46 anos. Eu fui quem ganhei. Então, para os colegas que são mais velhos, que não são mais velhos, são mais experientes, não tenham medo, porque vai dar certo. Tem dado certo comigo e eu digo, não me arrependo de forma alguma. Eu fui aos 33, transição de carreira. E aí, meu marido, ele vai se formar aos 50 anos. E o meu aos 50 em direito, com 26 anos já de formação em engenharia.
Mas ele tinha que fazer direito, foi uma imposição marital. O meu não. O meu está no 7º período. Ele faz sexta-feira 51 anos. Então ele vai se formar aos quase 53 anos. Pois é. Ele sempre teve vontade, ele é administrador de empresas, mas você também? Ele diz que a gente em casa, a minha filha está no 8º período de direito. Eu aprendi a gostar do direito. Isabela nasceu para, né, Brenda? Ela não é porque é minha filha, mas ela é vocacionada. Muito vocacionada. Ela nasceu para isso. Então, ela está no 8º período e aí eu me formei, eu já estava formada, então ele disse, eu tenho que me defender, né? A casa virou um campo minado, né? Ali. Só tem um que é fora, porque meu filho faz ciência da computação, assim como a filha de Brenda, que é voltada para a computação, eles que vão ganhar o dinheiro e a gente não. Já o meu marido não quis não, direito. O marido, ele disse que precisava aprender a discursar, dialogar, né? Ficar no mesmo nível. Mas assim, é só para dar uma mensagem aqui que, veja, ele vai se formar aos 50 anos. Ele entrou na faculdade, então, o quê? Aos 45 anos. E ele está encantado com o... Inclusive, ele está comigo nesse artigo. O meu esposo também está comigo. Nós debatemos muito aqui o artigo sobre o que a gente fala, né? Foram muitos dias, noites debatendo, e ele está aqui. Aí eu falo isso porque acho interessante, porque se a gente for olhar aqui para essa plateia, a maioria já deve ter uma formação, inclusive de óculos. Como é teu nome que eu esqueci? Tão novinho e já tem uma formação também, você. Como é teu nome? Igor. Você tem formação, né? Superior já, né? Veja, tão novinho. Mas assim, nunca é tarde para você, né, dar uma virada de chave, fazer uma transição de carreira ou até muitas vezes aliar o que você já faz com algo que você sente vontade de fazer. Isso, que acaba que eu também faço, né? Eu me pós-graduei e por isso que eu digo, não larguei a biomedicina. A gente faz no todo direito civil em geral. Carro-chefe é família, o carro-chefe é família, mas a gente também faz, e aí eu trouxe de qualquer forma para dentro do escritório a parte de direito de saúde aliada à minha formação anterior. Isso. Então, me dá um diferencial que alguns não têm. Só abriu mais ainda o leque, né? Exatamente. O leque do direito já é amplo, você só botou mais um pratinho no seu leque. Ela acaba tendo uma facilidade de olhar a questão e já vislumbrar uma solução. O que é que a gente vai ter que fazer para poder dar resultado, né, aquele resultado que o cliente quer, por conta desse conhecimento dela já nessa área da biomedicina. Isso, né? Que aí em janeiro eu farei 28 anos de formada. Gabriel, olha, eu tenho 25 anos de OAB, é o tempo que eu estou formada, certo? E quando eu entrei na faculdade, eu tinha 3 certezas, certo? Primeiro, que eu não seria professora. Segundo, que eu não seria advogada. E terceiro, que eu seria juíza estadual, da magistratura estadual. E, de repente, eu me vi no escritório de advocacia advogando muito firmemente na área de família, sucessões, né? E aquele sonho de fazer concurso para magistratura estadual, ele ficou para trás. Por quê? Porque no percurso a gente vai vivenciando tanta coisa, né? Que a gente termina mudando planos, a gente termina passando a focar outras coisas que vão trazendo também satisfação pessoal e profissional pra gente. Diferente de mim, eu nunca na vida, Brenda sabe, desde o período que eu dizia, não nasci para ser funcionária pública, eu estou aqui para advogar. Pois é. A minha vocação é advogar. E às vezes eu sou de Maceió, né? Eu sou alagoana, então eu estava fazendo um curso aqui, depois que me formei em Direito, e eu fui assaltada aqui. E aí eu liguei chorando pro meu pai e disse, pai, eu vou voltar amanhã para casa, porque eu não volto mais aqui, eu não piso mais nessa cidade. E aí, minha gente, eu casei com um pernambucano e ele me trouxe para cá. Então, ela dizia que nunca vou morar em Recife. Eu planejei para minha vida, assim, acabou que aconteceu. Os planos de Deus eram outros, né? O que eu não tinha previsto. Mas parando para pensar, deu certo. Deu certo. Deu, né? Graças a Deus ela não voltou mais para Maceió. Vejo lá com todo respeito a Lagoas. Eu amo a terra dela, mas eu digo, fique aqui. Eu vou para lá aposentada. Sim, para curtir, né? Para curtir minha aposentadoria. Com certeza. Mas vamos falar de um material importante que a gente veio falar hoje. Um material
que é a obra coletiva de vocês, que é o livro Direito de Família. Vocês, a professora Brenda, junto com vocês, construíram esse livro, mas antes de a gente falar um pouco do livro, eu queria saber, isso é uma pergunta do Gabriel, o que danado é uma obra coletiva? Juridicamente falando. Vou deixar a coordenadora, né? Juridicamente a coordenadora falando. do livro. E aí, como é que funciona uma obra coletiva? Porque às vezes a gente tá com alunos do 4º período e ele tem uma ideia. Só que ele junta com a ideia do colega dele. Um TCC pode virar uma obra coletiva? Sim. Tô só soltando aqui, só soltando. E aí, como é que funciona uma obra coletiva? Nós temos aqui uma coletividade de autores. Então, a coletividade, né? Isso de é coletiva a obra, por quê? Porque são muitas cabeças pensantes. Foram muitas mãos de cada uma digitando o seu artigo. Aí a gente tem vários autores dentro de uma obra, dentro da temática do direito de família, porém, essa obra tem uma particularidade, além de ser uma obra coletiva. Ela trata de temas interdisciplinares. Aí você vê um direito de família sendo tratado paralelamente com a Lei Maria da Penha. Aí a gente já está o quê? A gente já está falando do direito criminal, do direito penal. Que é o que, na verdade, se propõe. A própria OAB hoje se propõe que você não tenha o direito engessado numa área só, que eles se intercomuniquem. Então, a intenção, de qualquer forma, da gente, com o livro e trazer temas interdisciplinares, é que o direito de família ele não é estático, ele não é engessado, ele se... Vou fazer uma indagação sobre isso. Por que o direito de família é um dos direitos que mais tem mudança? E aí? Posso responder? Hoje faz teu nome. Porque o que acontece? A sociedade muda. Todo dia surgem coisas novas e isso faz com que quando você tem... Inclusive, a gente tem Miguel Reale, né, Brenda? É uma coisa que eu não esqueço. Você tem o fato... Esse fato se torna valorado, né, por alguma coisa que aconteceu na sociedade e depois ele é transformado em norma. Então, se você tem uma sociedade que ela muda a todo instante, eu não tenho como prender o direito de família de uma dizer, bolha, né? Dizer não tenho. Que eu tenho que fazer essas alterações conforme as mudanças que acontecem na sociedade. E o direito de família, ele é o mais vanguardista entre todos os ramos do direito. Eu acho que é o direito que o legislador mais tem dificuldade de acompanhar as transformações. Exatamente. Não dá, certo? Todo dia é uma novidade. Então, vejam, até recentemente, aliás, até este momento a gente fala da socioafetividade, por exemplo, que é uma realidade. O Código Civil abarca o parentesco natural, que decorre do sanguíneo. Do fator consanguíneo e o parentesco civil, que pode vir da adoção e pode vir da socioafetividade. Porém, tem um PL agora, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas existe um projeto de lei que pretende acabar com a socioafetividade. Então, se isso acontece, então veja, né? Aí são transformações, atrás de transformações, e a gente realmente não consegue acompanhar isso. Como vivemos num país onde tudo é meme, essa questão da socioafetividade virou uma polêmica nas redes sociais e ao mesmo tempo virou uma piada. Sim. E essa parte é muito negativa, voltada para o direito. E aí, isso já é um outro ExudaCast. Isso é um outro ExudaCast. Mas voltando a falar do direito de família, Ivana, você falou na sua apresentação que é uma mulher que já sabe o que é um conflito desde novinha. Então, conta pra gente o que é o contexto de um conflito, de uma mediação de conflito de família. Como é esse contexto? O que é de fato? Então, a gente vê alguns avanços dentro do direito de família, mas a gente vê, como Brenda fala, a questão do vanguardismo, né, dentro do direito de família, algumas questões mais engessadas. Quem bem soubesse, quando eu pego um caso para mediar de família, eu sempre digo assim, parabéns, porque vocês aqui vão construir a sua sentença. Você não vai ter um terceiro para dizer, os alimentos do seu filho vai ser só 10%, mesmo sabendo que o poder... A gente tem a questão do binômio, mas a gente sabe que às vezes isso foge um pouquinho. Mas que você pode convencionar com a parte que está ali, né, litigando, a melhor solução.
numa guarda, numa convivência, né? Porque existem padrões e a gente precisa seguir esse padrão, onde o Ministério Público ali, ele está como um fiscal, né, da lei, do menor. A gente não pode fugir disso, mas a gente pode trazer a vontade das partes. Porque ali naquele momento o que prevalece é o protagonismo das partes. É que as partes possam construir a sua sentença. Isso é uma frase minha. Então, é muito prazeroso você ver ao final de uma mediação, você conseguir minimamente restaurar os laços. Porque no direito da família, como eu estava te falando, Gabriel, está aqui o iceberg. Eu sempre uso o iceberg como um exemplo. A ponta do iceberg está aqui. Você não sabe o que é que tem aqui embaixo. Aqui embaixo tem o quê? A lide social. Então, o juiz ele não vai querer restaurar os laços de um pai com a filha. Ele vai usar a lei. E ele está errado, Ivan? Não, ele não está errado. Ele vai seguir ali, pragmaticamente, a lei. Mas se você pode restaurar os laços entre um pai e uma filha, entre uma mãe e uma filha... Eu posso contar um caso assim bem rapidinho? Eu peguei uma situação na época que eu estava como voluntária lá do nosso TJPE, e veio um processo de 6 anos tramitando. A personagem do processo já era uma jovem adulta. Ela não tinha mais contato com o pai. Ao meu ver, isso não me cabe ali na hora da sessão, por óbvio, mas sim, houve um afastamento de pai e filha. Porque eu não sei, mas houve. Então a filha já não tinha mais contato do pai, ela estava ali pleiteando uma revisão para aumentar a pensão alimentícia, um processo que estava tramitando há 6 anos, dentro de uma vara, não se resolvia, e o juiz da vara remeteu o processo lá para o setor onde eu estava, e caiu no meu colo. Que bom, né? Porque no final, assim, os advogados estavam bem desorganizados. Quem estavam desorganizados eram os advogados das partes, a ponto de um levantar para o outro a cara para bater, pode bater. E a gente tem que trazer a sessão ali, o respeito, né? Porque a mediação, ela existe vamos dizer assim, um rito diferente, né? A mesa, a composição, como a gente coloca as partes, acolhe as partes. E o pai e filha ali, eles só queriam se falar, se olhar. Então, assim, eu posso dizer que eu consegui restaurar os laços. Eles trocaram o telefone. Ela chorou, o pai chorou, né? Então, assim, o pai veio pleitear a diminuição dos alimentos para a filha, uma jovem adulta, inteligentíssima, estudante de medicina. Então, assim, uma menina que gosta, você via que gostava de estudar, e a gente que é mãe e pai que está ali olhando, digo, nossa, né, que orgulho que esse pai teria dessa filha, né, com excelentes notas. E no final, eles voltaram a se falar, né, a sessão durou. A gente tem um tempo de sessão, né, dentro do judiciário. Eu extrapolei o tempo. A minha pauta que vinha, as outras sessões, a gente direciona, porque como eu estava vendo que a sessão estava fluindo e que ia resultar em acordo, e se não resultasse, está tudo bem, mas eu conseguia visualizar que eles estavam querendo, as partes queriam, apesar dos advogados estarem querendo litigar, eles trocaram o telefone, eles se emocionaram e eles se abraçaram. Então, aquela lide social que estava ali embaixo foi restaurada, pelo menos minimamente ali naquela sessão. Então, eu tenho certeza que mais para frente, não sei como é que eles estão, porque ali a gente só vivencia ali aquele momento. Fechamos o acordo, cada um seguiu, mas eu vi o pai feliz, né? Ele falou que já tinha mais de 6 anos que não via a filha, não ouvia a voz dela. Então, assim, tem coisa melhor? Tem. Então, assim, o direito, ele é fantástico. A mediação é algo, assim, sublime. Eu sou muito suspeita para falar, porque realmente eu sou uma pessoa, assim, que vivo isso, vivenciei isso. Ah, ela fez curso. Não só fiz curso, eu vivenciei,
Meu mestrado é nessa temática, eu faço mestrado na Argentina. Vou retomar a minha parte até de dissertação para defender a minha tese. Mas, assim, eu sou realmente uma entusiasta. E quando os advogados, e eu sempre falo, que bom que vocês estão abertos também para o diálogo. Porque, normalmente, a gente sente ainda essa classe mais fechada, né? Sim. Principalmente porque a gente vê que é uma classe que vem de uma formação onde quem grita ganha. Né? Brenda é mais velha aqui na área e eu acho que... né, Brendoca? Ei, Quebrou. mais experiente. Só dando um toquezinho, quando a gente chega, eu acho que as pessoas, quando a gente chega pra audiência, dizem assim, lá vem uma velha gagá, por causa do número dela Da e duas OAB. menininhas. A minha Por causa do número da OAB dela, sim. porque já veio transferida, a OAB dela tem número baixo. E aí, com certeza, o outro lado faz assim, lá vem Lá vem uma a velha velha. gagá e duas menininhas. Sabe, é uma múmia que ia chegar aqui. Só pra você entender, a minha OAB é 1124. Qual é a tua? 56344. 50. Até os alunos se assustaram. Já está passando de 70 mil. A minha, gente, tem o dígito B do lado, que é Que é justamente da por transi- conta Porque ela da veio de minha transferência. de Aí quando a Alagoas gente pra é cá. definitiva, ela normalmente não vem com numeração, mas ela normalmente é D, definitiva, que é daquele local, né? Apesar de que não casa, mas aí a gente brinca isso sempre, né? Sei, Brenda, Aí a chegou pessoa- duas menininhas e A múmia. a múmia, porque tá em quase Múmia 70 linda mil. Tá em quase 70 mil. Imagina, ela é 11, 24. É 25 anos de experiência. 20 né? anos de Não é velha experiência. não é velha não. A experiência é muito grande. Mas a gente vê muitos advogados realmente resistentes. Mas é muito bom a sua fala, porque tem dois aspectos. A sua vontade e o brilho nos olhos. Eu amo o que eu faço. Independente da experiência que se tem, você fala e Eu suas amo. atitudes são com brilho nos olhos. E pra gente retomar essa questão, eu queria falar sobre um ponto. Os alunos podem até perguntar depois, mas agora eu queria perguntar quando um caso, de fato, ele tem que ir para a justiça? Qualquer caso tem que ir para a justiça ou quando aquele caso, o copo já está esborrando? Ou não, o copo está à metade, não, vamos apaziguar. Já dizia a nossa querida Carolina Lima, né, que ganhou um processo agora, está feliz da vida. Passou de 10 para 68 mil, qualquer pessoa ficaria feliz. Mas voltando pela brincadeira, quando é que de fato a gente precisa ir para a justiça? Eu tenho em casa hoje, minha namorada tem 23 anos, eu tenho 23 anos. Desde os 10 o pai foi comprar cigarro e aí Não voltou mais. foi morar até em outro estado. Que cigarro é esse que até hoje eu nem me recordo que se tem. Acontece muito. Morar em outro estado, tem 2 filhos lá, ainda tem contato com a família dele, só que eu até brinco com ela que os tios dela começaram a ter obrigações com ela depois de um tempo pra ela não fazer nada com o pai. Essa é a minha visão, eu falo pra ela até hoje. Fazer nada, não colocar Não colocar na Na justiça, justiça. tipo, não fazer nada, tipo, uma vez ela, tipo, tava estressada, acho que foi nos 18 anos dela, ela me contou essa história, né? Nos 18 anos dela, o pai dela tinha prometido Nossa. que ia. Consegue ser pior do que o dinheiro propriamente São dois dita. momentos que ela fala, ela depois vai me cobrar bastante porque eu tô explanando ela. Mas, tipo, tem 2 momentos que eu queria relatar sobre isso. Porque, tipo, tem 2 momentos que ela fala que é muito triste pra mim e eu tento fazer com que... até o Fossa agora, minha psicóloga, fala que eu não poderia ir por esse caminho porque eu não sou pai dela. Mas eu tento, tipo, ajudar. Sim. Tipo, o aniversário dela foi sábado. E eu, tipo, desde a meia-noite comecei a fazer coisas com que ela se sentisse amada. Oh, gente. Entendeu? E aí, tipo, dos 15 anos dela, o pai prometeu um violão que nunca chegou. E nos 18 prometeu que iria, no aniversário dela, que iria... E nunca voltou. Aí é o abandono Total afetivo. abandono. Entendeu? E tu Abandono nunca voltou. afetivo. Hoje ela tá com 23 anos. E eu sinto que, tipo, os tios, depois de uma época, começaram a dizer, não, eu vou pagar sua faculdade. Não, eu vou lhe ajudar com tal coisa. Família dele, né? A família do pai. E tipo, não, eu vou lhe ajudar com tal coisa, vou pagar sua faculdade e tal. E eu sei que, numa conversa, depois que a gente tá bebendo água, mas depois que a cachaça entra, todo mundo é mais verdadeiro. Eu entrei na mente do tio dela e falei, disse, não, aí ele falou que guarda tudo que paga dela. Então, eu tenho aí que foi que bateu a ficha, eu disse, isso é certeza que, tipo, se ela Estão tentando. processar com algo do tipo, vão dizer, não, a família sempre esteve aqui. Mas aí a família não tem responsabilidades. A responsabilidade é Isso, recíproca é sempre do entre pai. pais e filhos.
Todos os dias eu acordo, brincadeiras à parte, e falo pra ela, disse, tu tá perdendo dinheiro, porque eu processaria muito bem. Mas sou jornalista, não sou advogado, então deixa pra Mas você. a minha mãe era jornalista e fez direito também, tá? Mas voltando, quando é que a gente pode ir para o realmente? Ir para esse caminho? Quer responder? Deixa eu só dizer uma palavra, que tudo no direito cai. Depende. Depende, Veja, que eu ia dizer. veja só. Eu dei um caso aí. Deixar a mestra falar. Já joguei até um caso E a na gente mesa. vai mesclando aqui. Eu acho que elas compartilham comigo essa forma de pensar. Veja só. Primeiramente, é utilizar o diálogo. Isso é fundamental. É premissa isso de tudo. É importantíssimo. Então, antes de ajuizar, por exemplo, uma ação de alimentos, né? A mãe ajuizar a ação de alimentos representando o filho em face do genitor. Antes disso, tenta dialogar com esse pai, tá certo? Tenta dialogar, expõe os fatos, né, pelos quais é necessário fazer, regulamentar isso, né, deixar isso definido. Entretanto, uma situação dessa é uma situação onde, ainda que as partes cheguem a uma composição extrajudicial, por questão de segurança jurídica, de atendimento mesmo, aquele princípio famoso que todo mundo conhece, o princípio do melhor interesse do menor, isso deve ser levado para o judiciário para que seja homologado esse acordo. E por que isso é importante? Se esse pai vier a faltar com aquilo com o qual ele se obrigou, e ele é obrigado por lei, não é por vontade, simplesmente porque ele é bonzinho, né? Se ele vier a faltar, ele tem como sofrer uma reprimenda do judiciário, Isso. porque a mãe pode, né, representar o filho, entrar com ação de cumprimento de sentença. Tá? Então, assim, eu entendo que procurar o judiciário deve ser sempre a última alternativa. Isso, Porém, tem situações que ela deve ser, ela realmente é necessária, ainda que seja precedida de um diálogo, uma composição amigável, né? Por quê? Por questão de segurança jurídica. Agora a gente sabe que o judiciário está cheio de demandas sem pé e nem cabeça. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas são tomadas por pela um emoção, sentimento pessoal, de vingança mesmo, a emoção pessoal, e aí entram na justiça, né, alegando N coisas que na realidade não aconteceram. Então, aí agem com deslealdade processual, e isso pode gerar implicação. As pessoas não estão acostumadas, por exemplo, a lidar com litigância de má-fé, mas eu tive processos onde a outra parte, ela foi condenada por litigância de má-fé. O juiz disse, ela brincou com o judiciário. Ela fez o tempo todo, ela trouxe alegações falsas que confirmou em audiência, e ele condenou ela por litigância de má-fé. Mostrei agora pra Ivana, mandei a gente tá no ao vivo, né? Eu mandei aqui, ó. Oi, ela, seu pai te respondeu o convite do chá, que a gente vai ter um chá de panela agora, e ela me mandou o print. Tá aqui é porque não vai dar pra vocês verem, mas tá aqui o convite, ela mandou o convite pra ele, e ele não visualizou, como outras vezes, e aí eu falei pra ela, por que tu mandou? Ela disse, porque ele é meu pai. Eu vou falar como experiência própria. Existe um desejo aí dela, né? De ter esse ter a resposta. Filial, e até de né? ter a resposta Agora, dele. isso é claramente abandono afetivo. Totalmente. E pelo que eu vi também material. Porque ele nem ajuda materialmente Não. e faz descaso da questão do afeto. Isso, eu falo em relação experiência própria. Os meus pais eram separados, a minha mãe tinha um excelente relacionamento com meu pai. Nunca passou isso pra gente. Muito pelo contrário, eu digo que ela era muito centrada, porque não é toda mãe que faz isso. E eu tomei todas as conclusões em relação ao meu pai. Mas eu não quis deixar de ter o meu pai, eu não quis que os meus filhos deixassem de ter o direito de ter o avô. Ainda que eu não tenha convivido com ele quanto eu queria, eu quis essa aproximação pela necessidade de que os meus filhos tinham avós, tinham um avô, e eles não iam ter um avô só. Então, essa necessidade dela, eu acredito que não seja especificamente que ele que ele esteja junto o tempo inteiro. É pela satisfação de que eu fiz a minha parte. Também.
Isso dói, tá, gente? Pra não ficar um climão na mesa, vamos mudar. Eu tenho 2 perguntas aqui, e aí vocês vamos fazer assim, Brenda? A gente divide para as duas. Você escolhe quem vai responder qual. Eita. Você vai escolher quem vai responder qual. Alienação parental é um tema muito pesado. Muito pesado. A gente vê as discussões aí em algumas rodas de conversa, em advogados renomados falando, porque é um assunto que, de fato, existem pontos. Aí a pergunta é: o que é e como é identificada? Porque existem alienações parentais que não conseguem ser identificadas. Já foi a criança ou aquele ser humano ali já foi tão massacrado com aquele tempo que a mentira virou uma verdade. Então, quem responde essa? Olha, é uma pergunta difícil. É difícil. É alienação parental porque não tem você não Procura tem saber quem pai e mãe, que dificilmente você vai encontrar raramente uma decisão onde um pai ou uma mãe foi julgada e condenada porque praticou alienação parental. É uma das coisas porque é uma coisa que é minada todos os dias. De você comprovar. A gente pede, inclusive, muitos dos nossos clientes trazem esse assunto para nós, dizendo, mas isso é alienação, ela está querendo me afastar. Só que é uma coisa, a linha é muito tênue, né, Brenda? A gente tem que ter uma comprovação, porque muito cabal para a gente trazer isso à tona e de levantar, olha, realmente houve alienação. A gente sugere. E outra coisa, quando se trata de alienação, como em outras temáticas, né, dentro do direito de família, é fundamental a equipe multidisciplinar trabalhando, porque a gente não consegue detectar isso sem que tenha um assistente social trabalhando paralelamente, sem que tenha um psicólogo, às vezes um psiquiatra que trabalhe em paralelo para contribuir mesmo com a atuação do Poder Judiciário, né, com a nossa atuação. E isso é um órgão um órgão que é de dentro, na verdade, e a maior parte das ações de família que lidam com guarda, elas têm a gente inclusive pede, independente, os juízes trazem o núcleo de apoio, que é o CAP, que a gente chama, que eles fazem avaliação psicossocial. Então, ele não vai só fazer avaliação de como a criança vive, não, eles vão lá, a equipe inteira, para poder verificar se existem indícios, e em havendo, o juiz, obrigatoriamente, ele tem que suscitar. A manipulação é de ambos os lados, a gente vê, né? Hoje a gente vê que... Mas assim, é algo mais profundo. É simplesmente porque é muito comum, vejo um pai ou uma mãe chegar pra gente e olha, a mãe não deixou eu ver minha filha, isso é alienação parental. A gente, calma. Não é. Isso sozinho não é alienação parental. Agora, a sucessão disso, né? Esse fato se repetindo de forma corriqueira, todos os dias, você já não tem contato com o seu filho. Aí pronto, aí isso já chama um alerta. Aí, porque a gente precisa ter responsabilidade na hora de levar isso para o judiciário. Exatamente. A gente precisa ter muita responsabilidade, né? Como profissionais da advocacia, a gente tem que saber filtrar, tem que saber orientar o cliente, a gente precisa ter um diagnóstico real da situação para poder buscar aquilo que realmente é necessário para o deslinde daquela causa. Mas eu vou repetir, alienação parental não é algo fácil de se provar. Inclusive, existe projeto de lei pra que é extinguir a lei de alienação parental. A lei de alienação parental. Porque ela tem sido muito usada para fazer com que mãe perca a guarda, quando pai perca a guarda, e assim vai, né? É que nem a Lei Maria da Penha também, exatamente. viu? Que tem sido usada... Eu vou dizer que a violência doméstica, ela existe, é um fato, e existe muito, muito. Mas eu vou lhe dizer, existem muitas situações onde a violência ela não aconteceu e a Lei Maria da Penha acaba sendo usada como um instrumento maléfico, tá, da mulher que quer, de alguma forma, assim... Atingir vingar essa palavra. Porque houve uma alteração legislativa na qual foi incluída que não é aconselhável que tenha uma guarda compartilhada quando existe situação de violência doméstica da mãe e a criança. Isso é muito complicado. E aí a gente pega. Infelizmente, é o que mais tem. Isso acontece. Por isso que a questão de ter... se a gente for fazer tudo o que o cliente da gente quer, né?
eu vou me sentir uma irresponsável, uma advogada irresponsável. Eu não posso. Isso. Eu recebo cliente, Existe a toda gente uma recebe análise. cliente, olha, eu quero destruir a minha ex-mulher. Vixe, Maria. Mas, É. não, mas Sim. Sim. eu não quero, Sim. mas não é assim. E depois, sabe o que, é que eles vêm dizer? Muito obrigada, porque o caminho que vocês me indicaram e eu segui é o caminho que me trouxe paz. Olha, Gabriel, acredite, a gente já teve caso, isso já tem um tempo que aconteceu, mas já teve caso de a mulher prestar uma queixa, uma denúncia de estupro, junto com violência doméstica. Psicológica. E neste caso, inclusive, não foi nem a vítima que foi fazer Foi a advogada. queixa, Foi foi a a advogada da vítima. E nem teve Terceirizou IML. o BO. E eles- Nem terceirizou E o BO. esse casal, né, eles estavam, os dois já tinham 6 meses que não tinham nenhum tipo de relacionamento. É. E foi acusá-lo de De estupro. estupro. Isso é uma irresponsabilidade. E pedindo IML, Isso é né? maldade. Depois de 6 meses. Enfim, é complicado, viu? Entendeu? E aí, pra gente mudar um pouquinho o tema... Mas direito de Fica- família é uma fica- coisa É, muito polêmica. Olha, e direito de família caminha com penal, viu? tempo Não achem inteiro. que não, mas hoje em dia está cada vez mais. E o nosso escritório, então... Ah, Ô, gente, e a parentalidade responsável? É apaixonante esse tema. Ó, E a parentalidade responsável? Eu queria saber de vocês quais são os limites legais. Porque é um tema, de fato, a coordenadora até falou, é apaixonante. É. Mas quais são os limites legais desse tema? Bom, os limites legais, porque assim, eu teria tanta coisa para falar, Gabriel. Você está falando de parentalidade, aí a gente fala sobre isso ao lado de multiparentalidade. Já ouviu falar da multiparentalidade? Não, conta aí pra sim, gente. é. Conta aí pra gente, conta aí Da pra gente. multiparentalidade, que isso já envolve conceito de socioafetividade, Socioafetividade. porque não dá para ter a As multiparentalidade, ramificações, ela vai ter parentesco natural e o É, civil, civil. né? Ao mesmo tempo, né? Então, parentalidade. E a afetividade. Eu tenho pai e mãe, mas eu posso ter 2 pais e 2 mães no meu registro de nascimento. O direito, né? A nossa, isso é construção, né? Doutrinária e jurisprudencial, é. Exatamente. Justamente com aquelas jurisprudencial. modificações que a gente disse. Aham. Que se houveram as modificações sociais e foi necessário isso. O pai e mãe não é aquele que te pôs ao mundo. O pai e a mãe foi a construção doutrinária e jurisprudencial trouxe à tona de que ele está ligado por laços de afeto. Não necessariamente você tem laços de sangue e você tem vínculo de pai e mãe. E há casos em que o laço afetivo ele se sobrepõe ao laço consanguíneo. E vou dizer, o meu artigo aqui nesse livro eu fiz, o que me inspirou foi um caso concreto. O cliente me procurou Isso. e queria adotar a filha da esposa, Da esposa, dele. isso. No caso, a enteada. Eu falei, há quanto tempo você tá... Ela chegou com 8 anos, hoje ela está com 20 E essa história é linda. Aí eu disse, mas por que você quer adotar? Você já é pai. E você não percebeu isso. O direito já lhe deu a prerrogativa de você pleitear a filiação socioafetiva, porque a socioafetividade o direito tomou para si. Então, assim, não vamos falar em adoção, até porque a adoção é uma coisa mais complexa, mais burocrática, né? Vamos entrar com ação de reconhecimento de Paternidade socioafetiva. filiação, né? Isso, Socioafetiva. E nessa ação ela disse, no caso a filha, né? Disse A carta pra mim, que ela escreveu. Porque vieram falar o pai e a enteada, né? Uhum. Olha, então, mas eu não quero que meu pai figure como meu pai no registro de nascimento. Isso. Não tem problema. A gente vai pedir para que o nome dele seja retirado. Agora, obviamente, que eu fui conhecer... Ela não queria. O sanguíneo. É sanguíneo. retirar o pai Isso. biológico. É o que ela... essa história é linda, né, Brenda? Então, mas assim, eu tive todo o cuidado, preste Isso. atenção, de conhecer toda a história, Isso. saber como era esse laço entre eles. E até o laço que se desfez entre ela E o pai biológico. Então, a gente vai entrar com essa ação de reconhecimento, de filiação socioafetiva e exclusão do nome do pai. E foi aceito.
Foi aceito. Ela hoje Foi aceito. É assim, é uma coisa que não era uma praxe não no era judiciário. comum. Normalmente colocava o sócio-afetivo e não Não tirava retirava. o Mantinha biológico. o Mantinha, mas E aí ela pediu. ficaria a multiparentalidade, Isso. justamente. Ficariam 2 pais, né? Isso. Mas incomodava. E sabe por quê? Aí entra o conceito de Abandono. afetivo e material. Que o pai foi... A vida dela toda foi... O pai nunca esteve presente nem para as questões, nem para provimento, né, das necessidades materiais e nem das necessidades Afetivas. E a Carinho, coisa mais né? linda, ela escreveu uma carta, né? E nessa carta ela explica que o pai dela, no caso que é o pai socioafetivo, era a pessoa que estava com ela em todos os momentos. E que ele foi a pessoa que estava com ela, além de todos os momentos, na entrada da igreja, quando ela queria chorar, quando ela tinha alguma decepção, quando ela estava vencendo. Famoso no bom e no ruim. E ela disse o Foi seguinte, o que ela pai. estava É muito grávida, o que ensejou foi isso. Ela estava grávida e ela não queria que o filho dela tivesse o nome do pai biológico. Como avô, né? Como avô. Queria que fosse o pai dela que criou ela. Pois é. E É a gente muito tem lindo, que... A gente tem responsabilidades nisso. E, por exemplo, isso tem consequência? Tem. Tem. Porque quando você retira, veja, se você mantivesse o nome do pai biológico junto com o nome do pai socioafetivo, aí vamos supor, né? Os Morre. dois morrem. Ela é herdeira dos Dos dois. Que Então aí ela é o meu. ela vai meu pedir artigo. pensão alimentícia. Ela pede pensão Pros para os dois. dois. A lei confere isso, entendeu? Agora, houve a Quando você exclusão tira- do pai biológico. Ela do nome só do herda pai de um. biológico. Então, ela encerrou qualquer vínculo jurídico que ela tinha com o pai biológico. Vai ser herdeira dele? Não, ela não vai. Vai poder pedir pensão alimentícia? Não vai. Mas nunca deu nada até a brincadeira. Não, mas no caso, esse Mas pai, é, ele tinha um patrimônio, tinha, mas ela abriu mão. Mas, significativo. gente, assim, com todo respeito, minha visão, pai divorciados, hoje são amiguíssimos. Mas às vezes não compensa o sentimento, Eu entendi. ele sempre vai É. ser superior ao material, pô. É muito pequeno. Independente, meu pai é poro de rico. Mas o cara que tava ali dos meus 8 Era anos, o meu- poucos anos, ele me deu algo que o material não vai Não dar. vai dar. Então, isso Exatamente. vale muito mais pra ela, minha visão. Com certeza. E eu vou tocar no outro ponto, já que a gente tá debatendo bem rápido, eu vou passar alguns outros pontos. E as famílias recompostas. Eu tô trazendo alguns pontos. E família recomposta. Muita gente pergunta, que danada é isso? Antes de a gente falar sobre o que é, eu queria... Oi, Ivana, você tá achando você muito caladinha. Eu tô aqui fascinada, só Quais são os direitos e deveres de uma família recomposta? de uma família. Depois que surge. E aí, quem pode responder essa? Quer Pode ir, responder, Brenda. Brendoca? Não, veja, quando é família, os direitos... São os Gabriel, mesmos de São uma os mesmos. família Entendeu? Os filhos são, biológica. os filhos eles são iguais perante a lei, na verdade, Não existe não existe distinção. distinção. Não existe distinção. É por isso que não existe antes da nossa Constituição, isso até era o filho, como era? Tinha um nomezinho bem pejorativo. Bastardo. A Bastardo. Constituição de 1988, ela igualou. Isso. Então não existe o filho A, Não. o filho B, o filho adotivo. Inclusive foi excluído isso. O cadastro, por exemplo, de adoção, ele não pode aparecer, não pode figurar em absolutamente nada de documento. Isso. Então não existe. A família, quando ela foi recomposta, na verdade, quando eu tenho os filhos todos são iguais perante a lei. Então, seja ele o filho biológico, seja ele o filho adotado, seja ele o filho socioafetivo que teve o reconhecimento. Então, os direitos dele são iguais. Então, juridicamente, ele tem tudo como se tivesse nascido daquele pai. E o judiciário, ele assim... É bem ele rigoroso realmente quanto a isso. Exatamente. Ele é o bem- judiciário, ele se prende muito a essa questão. Igual Então, assim, o que você for o discutir- matrimônio, né, Brendoca? O matrimônio hoje, você é casado civil e vive uma união estável, é a mesma coisa. Os direitos são os mesmos. Eu ainda acho É. melhor casar. É. Mas... É melhor casar. Tô organizando. Quando eu descobri um dia costumo- desse que casamento você precisa ter uma certidão de 90 dias. Aí me lascou. Não,
Não, mas você... Eu tô correndo atrás aí pra fazer essa Mas assim, eu costumo dizer que realmente é mais seguro. Minha tá com 25 Até do ponto de vista... Infelizmente, a gente não casa pensando que vai morrer, né? Mas do ponto de vista... Nem que vai separar. Isso. Mas das duas formas. Tanto do ponto de vista previdenciário, você quando é casado, você tem a presunção de dependência com a tua certidão de casamento. Já a união estável, não, você vai ter que provar. A mesma coisa é após a separação, na partilha. Você vai ter que provar. Se você tem uma união estável não escriturada, você vai ter que entrar com reconhecimento, pedir um reconhecimento, provar que você viveu, maritalmente, para você poder partilhar aquilo que você construiu. Então eu digo, minha gente, custa a mesma coisa. Por que é que o povo vai lá e faz união estável? Ou não faz a união. Então a casa já caiu pra mim, tem até a conta da internet tá junto. Pois aí dançou, porque você já está vivendo, você já está convivendo. Então, se você já está convivendo, você já está com o regime que é o regime oficial do Brasil. É porque, na realidade, parcial união de estável é uma situação fática. É diferente do casamento, que é uma situação jurídica. Casamento você comprova com a certidão de casamento, né? A união estável você comprova, tá? Você pode ter uma escritura que foi lavrada no cartório de registro civil, mas você, se não tiver documento, você vai comprovar demonstrando que os fatos que caracterizam a união estável, eles estavam ali presentes no seu relacionamento. Por exemplo, uma conta da internet. Olha, mas isso não é fácil não, viu? Isso não Dependência é fácil. no plano de saúde. Eu conheço pessoas que vivem união estável. Já é um outro ExudaCast. A gente tá fugindo do tema. Mas um ponto que eu queria levantar, que é um ponto que pra mim é muito favorável, que são os avós. Sim. Os avós... E como é que os avós eles podem trazer, entrar nesse clima da gente, do direito da família? Porque tem muito avô que cuida a vida inteira daquela criança e tem a parte socioemocional. Socioafetiva. Nós temos casos de avós que foram pleitear direito de convivência com os netos. Entendeu? Existe. Então, o pai, a mãe não queria que o filho tivesse convívio com o avô, a avó, e aí esses avós buscaram a justiça para assegurar esse direito. E ele tá assegurado no Código Civil, tá? Tem dispositivo que garante o direito de convivência. Direito de convivência não é só para pai e para mãe. E outra, eu já vi inclusive tios reivindicarem esse direito. Por quê? Porque isso aí é questão da parentalidade, mesmo no sentido de estenda isso. Né? Família estendida. Só pra pai, é a família estendida, mãe, não é só o núcleo, você tem como um todo. Entre avós, tios. Quando eu estava dentro do judiciário, Brenda, eu peguei um caso de que os avós ajudavam o neto, porque o filho não tinha condições de ajudar, e existiam várias provas documentais que minimamente, né, provava ali o convívio, a manutenção material daquele neto. E aí, esse processo configurava os avós, paterno, e o pai. Porque o que acontece? Quando você vai pleitear o direito de uma criança, você primeiro esgota o pai, né? A parte que você está buscando. Então, aqui no nosso judiciário, foi deferido os 3 no polo. E a sentença foi favorável para a criança, onde os avós paternos iam responder por... subsidiariamente, né? Ou não? Na verdade, ele não colocou, ele colocou os 3 no polo. Os 3 no polo. Solidário, né? Solidários. Que normalmente e aí os avós que tinham mais condições financeiramente, eles iam suportar maior o valor. Tipo, acho que eram 2 salários mínimos e meio de pensão e meio salário mínimo o pai da criança. E isso aconteceu aqui no nosso tribunal. Então, não é, de via de regra, você não entra. Então, assim, o judiciário entende que você primeiro tem que esgotar para depois buscar os avós, né? Nesse caso, eles aceitaram. É um caso de pensão alimentícia, que acontece muito do pai não ter renda suficiente. E ele às vezes buscar... ele tem, a gente não consegue comprovar que ele tem renda para pagar a pensão para o filho dentro daquele patamar.
né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos entrar com os alimentos avoengos, Avoengos. que são os alimentos que a gente pede para que os avós... Mas nesse não entrou com avoengos, não. Entrou com Esse eles alimentos. trouxeram eles. Trouxeram eles pro polo. Entrou contra o pai. Vamos dizer assim, um aberrácio. É. Isso pra mim é totalmente uma quebra de paradigma. Os avós só assumem, só são chamados depois que se esgotam aos pais. Eles são subsidiários e eles não solidários. trouxeram pro E nesse polo. caso, eles trouxeram com aberracho mesmo. Mas assim, é aquilo, né? O direito de família é tratado de forma diferente. Os juízes procuram dar decisões considerando aquele caso, não é nem concreto, é concretíssimo. Né? Ele é diferente de qualquer um outro. Eu vou trazer um ponto que eu gosto muito de falar durante o ExudaCast, em todos, que é a tecnologia. E se ela ajuda, ela também pode atrapalhar. Sim. E aí eu vou brincar que a gente vê, como eu falei mais uma vez, a gente vive em memes quando a gente roda o nosso Instagram, TikTok, que é a questão do... Hoje em dia, acho que semana passada, minha namorada mostrou um que era: olha o que eu faço com teus R$150. Sim. Ai, não vi esse. Tipo, aí a mulher tirando onda que ela fez, tipo, ela viajou pra um lugar com a menina, com a filha dela. E aí, tipo, postando as fotos: olha, esse croissant foi só R$2. ela fez um cálculo que fechou, tipo, ela tava em Paris, fechou os 150. Tipo, mas brincando, porque muita gente fala: não, 250 é muito, porque tu tá aí, ó, com a unha de véia e tal. Existem prints assim. Sim. Mas da mesma forma que isso é uma brincadeira, isso também pode ser gatilho pra um outro cara ali falar que, ó, eita, minha ex deve estar fazendo a mesma coisa, que eu vi ela um dia desse postando foto em tal lugar. E o quanto atrapalha e o quanto ajuda as redes sociais e a tecnologia? No direito de família, em especial quando os genitores a gente não tem como comprovar renda, ela é muito valoroso. Rede social. Porque aí a gente consegue que seja fixado os alimentos conforme o que ele mostra ali nas redes sociais. Por exemplo, a gente teve um caso onde, agora sim, a cliente ajuda muito. Muito. Tem clientes que são, meu Ela Deus tem do céu, tudo. sabe? Então, a cliente mandava print de camisa um exemplo, né? Da Tommy, né? Relógio, um exemplo. Os perfumes. Foi diz falso. Aí um relógio caro. Rolex. A foto do banheiro atrás, só perfume francês, caríssimo. Teoria da aparência. Então na a gente se na vale Boa Vista tá da cheio. rede social. E assim, Tô só dizendo, na mesa... E assim, a depender do advogado, tá? É show. Porque botou na mesa. Se cai lá no escritório, Botou na mesa de bar. Fez um check-in num bar e botou a foto naquele bar. Eu não vou longe, não. Eu fui atrás do cardápio. Uma coxinha que custava R$25, a criatura dizia que ganhava R$1.200. Como é que ele pode ir para um restaurante? Para pagar uma coxinha de 25. Às vezes é porque o VR dele era muito bom. Não tem VR, não. Ele tem VR, não. Esse não tem VR, não. Então, assim... Pra quem anda conforme a lei, vai ajudar muito. Agora, pra quem anda querendo burlar a lei... Vai ser usada a teoria da aparência. Tem alguns Sherlock Holmes dentro do escritório. Vamos estoquear aqui o cidadão. Filhinho de mamãe. Hoje você não vê mais oficial de justiça indo levar mandado de citação, então, sobretudo nessa área de família, para o réu. Na casa. Você não vê, é tudo pelo Tecnologia, WhatsApp. pelo WhatsApp. Doutora, acabei de receber isso aqui, ó. Chega agora pelo WhatsApp. E a gente também facilita o trabalho do oficial de justiça, tá? Em especial nas ações de família e de saúde. Ajudando. A gente dicas. liga pro Semando quando sai o recebimento do mandado. Hello? Quem foi o oficial que recebeu esse mandado? Nível. Aí eles dão, a gente liga e faz: doutor, veja, para facilitar o seu trabalho, a gente passa o telefone da parte contrária. Então, o oficial de justiça fica muito feliz porque ele cumpre o mandado dele sem precisar se deslocar. E vocês ficam ainda mais felizes porque sabe que vai ser mais rápido.
Vai acelerar. Mais rápido. Então a tecnologia ela é boa em muitas coisas. Assim como é ruim pro outro lado, né? Quando a gente tá do outro lado. E vocês não mandaram arquivar aquele Red Label, Não, mas assim. o Green Label Eu lá. vou lhe falar uma experiência. Eu já fiz, por exemplo, uma ação de saúde onde uma pessoa precisava fazer uma cirurgia e aí a torta e a direita era um tal de postar na academia. Aí eu fui e disse assim, hello, teu Instagram é aberto? Feche. E se ainda assim tiver fechado, você não me posta mais nada. Porque se o advogado for da minha qualidade, ele vai atrás da tua rede social, vai printar e vai botar nos autos. Então você não posta mais nada. Ponto. Infelizmente, a gente tem que orientar, porque as pessoas estão demandando alguma coisa, estão precisando de alguma coisa. E hoje, com o boom que existe de rede social, elas se esquecem, inclusive, de ter a privacidade que é necessária naquele processo. E feliz ou infelizmente, o advogado tem que ter, além de ser psicólogo, ele tem que ser detetive e ele também tem que fazer esse tipo de orientação. Não tem opção. Aqui é vrá. Eu queria, antes da gente ir para uma parte que a plateia também vai falar, eu queria que vocês soltassem alguns casos nessa perspectiva mais engraçada. Então, nesse contexto de... Eu tenho uma. Nesse contexto de... o meu cliente... eu tenho O meu cliente chegou com esse caso aqui e, quando eu olhei o caso, eu disse, melhor não. Não, o meu foi pior. Ou se não... Quando você viu do outro lado, era um caso assim, se eu deixo isso aqui 2 minutos, o dinheiro já vai pingar na minha conta. E quando você viu, era bem pior o caso. Sempre. Então, mas assim, eu tenho conta pra engraçados. gente. Diga, seu engraçado. Vai, já manda a brasa aí. Que você tem a Eu virei pra Brenda e disse, nunca mais. Nunca mais. A gente pegou, tem uma clientezinha... pra variar, tá, minha gente? Quando vocês forem advogados, prestem atenção. Cuidado aí, viu, amiga? Desacelere. Não, quando vocês souberem que é crédito consignado, empréstimo consignado. A senhorinha foi lá e disse que não fez. Fizemos a inicial, defendemos a mulher até o espaço. Aí vem a contestação do banco. A foto dela segurando a identidade, ok? Aí vamos lá e vamos fazer a réplica dizendo que não era, que ela foi induzida, etc. Vou para a audiência. Quando eu chego na audiência, a conciliadora vira para ela e faz assim, é a senhora nessa foto? Aí ela faz... Porque veja, disse, não, eu quero saber se era a senhora nessa foto. Aí ela disse, mas eu não ando feia assim, não. Sim, mas eu quero saber se é a senhora. Essa foto é antiga, mas sou eu. Você sabe o que é você chegar? A ação, óbvio, foi julgada improcedente. Então, é a pior coisa, eu acho que é pior do que aquele que você está na audiência e a criatura vira para você e diz assim, o advogado mandou eu dizer isso. Porque eles fazem também. Então, essa foi a... É difícil, porque, veja, chega uma senhorinha e fala, a gente vai fazer o quê? A gente vai acreditar, a gente não vai acreditar que a senhorinha está ali mentindo. E tudo que a gente mais pede para o cliente é traga-nos a verdade nua e crua, com os detalhes. Para o seu advogado, você não pode mentir. Precisa. Aí ela mas não adianta foi não. assim, foi assado. Então a gente acredita, principalmente sendo uma senhorinha, né? Aí eu disse a Brenda, olha, pelo amor de Deus, empréstimo consignado, nunca mais, porque... Então, vocês nunca mais vão pegar um caso de empréstimo consignado. Porque a gente teve vários, tá? Nesse naipe. A maioria são ações procedentes, né? São, inclusive tem um outro senhor que nós tínhamos certeza absoluta que ia ser causa ganha. Porque a assinatura dele não conferia. Era totalmente diferente, mas aí o vovô foi lá e pegou o empréstimo junto com a conta e fez uma portabilidade. E quando ele fez a portabilidade com os empréstimos, ele confessou o que não era dele. Que não era, né? Então... Ele poderia até estar certo. Mas quando ele fez a portabilidade, levando os empréstimos,
meio que ele disse, fui eu que fiz, quando não foi ele. A causa dele era, a gente não pode dizer no direito que a causa é ganha, mas o direito dele era muito bom. Muito bom. Então, quando fizesse análise grafológica, ia ser visto que não foi ele que fez o empréstimo. Mas na hora que ele foi lá e fez transferiu de banco... Ele estava tacitamente, ele disse que tinha feito aquele empréstimo, com essa atitude dele de fazer Conta a sua agora, que é só assim. Eu vou contar uma que foi no tribunal, até eu fazendo a mediação lá, e eu atendi um casal que chegaram os dois juntos de moto, os dois com capacete, aí acolhi eles na sala, fiz o pregão, né, eles entraram, e daqui a pouco mô pra cá, mô pra lá, e eu fiz o acolhimento, né, o mediador ele tem uma nota de abertura, fiz a nota de abertura, e perguntei o que é que eles queriam. E a gente tem de praxe, a gente pergunta, tem certeza que é isso mesmo que vocês querem, se divorciar? É, doutora, temos certeza. E aí fomos conversando, não tinham filhos, não tinham bens a partilhar, nada, eles só queriam se separar. Mas virava e mexia, era amor pra cá, amor pra lá, e eu disse, gente, aí eu brinquei na hora, minha gente, tem certeza que vocês querem se divorciar? Não, doutora, é isso mesmo, papapá. Tá, aí finalizei o termo de acordo, redigi lá, eles leram, tá tudo certo, tá tudo certo. Mandei lá para, na época era o doutor João Conforado, o juiz maravilhoso. Mandei lá para o gabinete dele, era a Sofia, Carmen Sofia, que era a assessora dele. Tá, aí eu disse, olha, daqui a 180 dias vocês voltam para pegar o documento para verbar no cartório. Beleza. Isso naquela época, né? Hoje em dia o judiciário já manda direto pro via malote, né? Antigamente você tinha que voltar no tribunal e pegar. Beleza. 15 dias depois lá vem o casal. Coincidentemente foi no meu plantão que eu estava lá, né? No dia que eu estava lá, na minha escala. Aí eu disse, gente, eu não falei para vocês que era para votar só daqui a 180 dias, está na mesa do juiz para ele assinar. Não, doutora, pode reconsiderar, não tem como voltar atrás, não, porque a gente desistiu, né, de se divorciar. E na hora eu dei uma risada, eu disse, não, eu sabia. Aí eu disse, calma aí que eu vou lá na sala da assessora para ver se o juiz já não assinou, né? E ainda não tinha assinado. E aí a gente rasgou o papel. Eu já fiz divórcio de casal que casou de novo. Eu disse, a mediação foi muito boa, né? Divorciei. Divorciei. 1 ano e 7 meses depois casou de novo. E depois divorciou. Que bom, né? Assim. Eu tenho detalhe, eu tenho disso na minha família, tá? Pede música no Fantástico. E eu tenho da minha família, viu? Isso acontece. Do mesmo jeitinho. Acontece. Nessa seara, você imaginava. De um tudo. É por isso que eu digo, a gente tem que ser um pouco psicólogo, a gente tem que ser um pouco FBI, a área de direito de família, ela é... E a gente vai se equilibrando. Beleza. Vamos, joga em mim aqui pra tu virar a câmera. Ups, volta. Pera aí, produção. Câmera, preset. Joga em mim. Boa, desenrolado. Ó, a gente vai girar agora para os alunos fazerem perguntas, porque eu já perguntei bastante. A gente muda o bloco agora e tem pergunta lá em cima. Tu diz teu nome, qual o teu período, CPF, brincadeira. Aí tu já consignado, a gente já tá pensando, tô aqui, vai que, né? Vai que até previdenciária a gente confia mais. Beleza? Pode girar para ele. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Jairson, primeiro período. A minha pergunta foi sobre aquele tema do oficial de justiça, né? Quando ele manda a intimação e se a pessoa que receber não tiver a confirmação, como é que prova que ele recebeu, não recebeu? Aí a gente vai no depende mais uma vez. O que acontece? Se ele visualiza que ali a pessoa estava se ocultando para não receber, ele certifica. Isso. Que foi entregue. Teve um caso no escritório assim, não foi? Sim. Ele certifica e diz, recebeu. Porque aí, muitas vezes, inclusive um caso de uma colega nossa, eu acabei sabendo porque ela mora distante e a gente, no direito, tem isso também, tá, minha gente? E existe uma cooperação muito grande. Ela mora lá em Pau Amarelo e muitas vezes ela não tem condições de vir para o Fórum do Recife. E aí a gente se completa. E eu acabei indo despachar esse processo para ela. Era um pai
com 5 filhos maiores e capazes. A mais jovem tem 25 anos. E o oficial já tinham sido procurados por tudo que foi canto, não localizaram pessoalmente. E foi feita a tentativa de citação através do WhatsApp. Todos se negaram a receber, alegando que estavam inseguros, que tinham um horário marcado com o oficial de justiça, ou com a Defensoria Pública. O rapaz ele não certificou como entregue, propriamente dito, mas o juiz considerou como se eles tivessem sido intimados parcialmente, e aí só para fins de evitar a nulidade do processo, ele mandou fazer a citação por edital. Mas, inclusive, no dia do lançamento do livro, eu conversei com um rapaz que é oficial de justiça, ele disse, eu certifico de cara. Já vou lá e certifico. Não quis receber. E aí, quando ele certifica, ele é considerado citado. E aí, quando ele junta o mandado nos autos, começa a contar o prazo que ele teria para resposta ou para pagamento. Agora, claro, porque ficou muito evidenciado de que era uma forma de se esquivar daquilo ali, Isso. Mas se não for essa situação, se realmente tem a dúvida de se ele realmente chegou a receber o documento, vai fazer a citação pessoal. E aí, se ele achar que ele está se ocultando mais uma vez, ele faz o que a gente chama de... Ele faz a citação por hora certa. Ele informa alguém, tal dia, tal hora eu estou aqui. Se aquela pessoa não está, ele oficia qualquer pessoa que esteja. E lá na descrição, quando ele vai fazer a juntada do mandato, ele descreve exatamente, ele conta toda a historinha. Porque aí ele precisa dar a fé de ofício dele realmente de que aquilo ali aconteceu. Então não é simplesmente ele vai lá, não. Suscita, porque essa questão da hora certa, ele está previsto no Código de Processo Civil. Mas, além de você suscitar isso, você tem que escrever e realmente ele se colocar ali nessa questão de fé de ofício mesmo. Isso aconteceu, aí conta e narra toda a história. E o oficial de justiça, a gente já viu outra coisa. Pegar, usar, dar um centavo no Pix para ter a certeza que aquele telefone era da pessoa. Numa ação da gente. E não só eu fiquei de se ele é ninja. Eu ia falar, tem oficial de justiça que é muito detalhista. E isso pode fazer a diferença no processo. Porque o juiz ele pode traçar o perfil da parte através do que o oficial vai certificar. Então, teve citação no processo nosso, onde o oficial disse que percebeu que estava querendo se esquivar, não queria descer porque não queria, e que quando chegou foi grosso, chamou de grosso, mal educado, e que a mãe também agiu da mesma forma. Então, assim, isso diz muita coisa dentro de um processo. Diz muita coisa, porque muita fala da cliente da gente foi justamente nessa direção. E uma certidão dessa só confirma. E os oficiais de justiça, minha gente, eles estão de parabéns, porque o pessoal se oculta demais. Não é fácil ser oficial de justiça, né? Cada dia é mais difícil. Cada dia parece aquela cena do Chaves. Tem alguém aí? Tem alguém aí? É outro gato! Tem oficial de justiça que se planta 5 horas da manhã esperando, porque sabe que se chegar às 5h10 não vai encontrar mais. 5 horas da manhã A gente tem uma ação recente também, dessa do 1 centavo que ele colocou para saber se era o celular dela. Ele foi para a porta do prédio, de noite. Porque ele foi em todos os horários, não encontrou, ele sentou-se lá e ficou. E desceu e levou grosseria, pra variar. Ela vai estar... Joga na geral, já tem outra... Abre o áudio dela, muito. Fale seu nome, qual o seu período, não precisa dar o CPF não, que a gente já pegou aqui. Boa noite, meu nome é Etienne, estou no 4º período de Direito. Eu tenho 2 dúvidas, na verdade. Uma é sobre a filiação socioafetiva. A minha dúvida seria... No caso do padrasto, quando a mãe, né, no caso, pede a filiação socioafetiva depois da separação para o filho, como é que ela faz para provar essa filiação socioafetiva, se o padrasto não reconheceu? E minha segunda pergunta seria sobre a retirada do nome do pai verdadeiro do registro. Com quantos anos a pessoa pode solicitar isso? Tem que ser maior de 18 ou a partir dos 16 ela já pode? Pode ir, Brena. E aí? A primeira pergunta, porque eu me distraí, que eu fui entregar a primeira pergunta dela foi como que é o padrasto, se ela pode comprovar a socioafetividade com a separação, né? Houve já separação.
mas esse é que é o problema. consegue, Tem viu? como- Olha, veja consegue. só, a socioafetividade é uma situação fática também. Isso, assim posse do estado de como filho. a união estável, você não precisa de um documento, certo? Para comprovar que vive em união estável. Maria e João, não. Basta preencher os requisitos. No caso da socioafetividade, a situação também é fática, não é jurídica. É uma E a situação posse do fática que estado de você leva filho, para a né? justiça para poder que aquilo seja reconhecido, receba o respaldo estatal, né? É a posse da estado, do estado Agora de filho. ele não entende como... Não, mas como- o padrasto não quer. Não quer, é? ele Mas não veja, reconhece. se ficar dentro... Eu já peguei, É, já isso, trabalhei com isso. ação, a gente trabalhou no escritório assim. Ainda que o padrasto se recuse, se existe o a vínculo... comprovação fática lá de que existia esse estado de posse de filho, o juiz vai determinar que seja... fugiu a palavra agora, reconhecida Reconhecido. a paternidade e a filiação socioafetiva. Não vai ter como fugir disso. Abre o áudio dela. Peraí. Abre o áudio dela. Agora. Mas assim, como todo fato fático, precisa de provas. A minha dúvida seria como se faria para provar um sentimento, que foi Não, construído um mas sentimento entre os dois. Veja, porque não precisa ser recíproco. É aí que reside a questão. Mas se é Tá? público. Talvez essa pessoa, o enteado, nutrisse de um sentimento 10.000 vezes mais forte, superior ao que o padrasto tinha por ela. Mas não vai interessar. Ela se isso, reconhecia se não como havia a filha. reciprocidade, mas Isso. sim o que ela carregava dentro dela. Então ela se sentia filha. E não só ela, mas existia todo um contexto em torno dela Isso. que fazia com que as pessoas também enxergassem ali pai e filha. Exatamente. É o que é o conhecimento público do sentimento dela. O que impera é isso, se existia o conhecimento de que ela assim se sentia. E quando, nesse caso em específico, era só ela que se sentia dessa forma. Mas quando existe a reciprocidade, é mais forte ainda. Teve um processo especificamente que foi pedido, foi pedida uma anulação de registro, porque o pai disse que foi induzido a erro e por isso que registrou a criança no nome dele. Isso 14 anos depois. Só que a gente provou nesse processo que nesses 14 anos, embora ele tenha sido induzido a erro, enfim e tal, houve uma relação de socioafetividade. Houve a posse de estado de filho. Assim as pessoas enxergavam aquele pai, aquele homem e aquela criança, um pai e um filho ali. Então, o que foi que o juiz fez? O juiz disse sim, vai ser reconhecida sim e vai arcar com todas as obrigações legais decorrentes da parentalidade. E a segunda pergunta Foi sobre tirar o nome. Tirar o nome. Tirar Qual o a nome. idade? Qual a Sim, idade? pronto, aí veja 16 só. anos, né? Isso Ela perguntou se era com 16 ou com 18 ou pode ser antes com 16. Veja, para você pedir a retirada do nome, antes de completar a maioridade, isso é uma coisa muito, mas muito, muito complicada. delicada, certo? Muito delicada, porque primeiro que para você, porque isso, pedir para retirar o nome do pai e da mãe, isso é uma romper decisão. um vínculo. Isso é romper um vínculo legal, não é só um vínculo de afeto, é um vínculo legal. Então, para isso, tem de haver situações que realmente justifiquem a retirada, né, do sobrenome do pai. Então, cada caso vai ter um caso. E essas situações, se envolver pessoas que tenham menos de 18 anos, eu não vou nem falar 16 anos, porque 16 anos já tem um certo grau de discernimento, é inclusive considerada pessoa relativamente incapaz, não é? Então, assim, mas se existiu, né, se há motivos que justifiquem esse ato que é muito agressivo, então aí vai ser aquela situação onde é preciso uma equipe multiprofissional ali para poder atuar, para poder entender as razões, para poder dizer para o juiz de repente, não, Luiz, olha, essa criança, esse adolescente sofreu violência moral a vida toda porque o pai praticou. Se isso fica evidenciado, certamente o juiz ele não vai prestar atenção à idade. Ele não vai deixar de reconhecer, de acolher, né, de acatar esse pedido. Então, assim, é uma questão que a gente tem que tratar
situação por situação. Cada caso concreto é um caso concreto. Ainda que tenham ambos, são 2 casos e em ambos houve violência moral, houve abandono afetivo, abandono material, mas nunca vai ser igual. A intensidade de um vai ser diferente da intensidade do outro. Então, isso aí realmente cabe uma análise detalhada de tudo, desde quando nasceu, sabe? Desde quando estava na barriga, não é nem quando nasceu, desde a gestação até o momento presente, sabe? Agora, que é possível, isso é possível, sim. Inclusive, às vezes... Não, eu ia entrar em outro assunto. Poxa, joga na geral de novo. Abre o áudio, tem mais... Se deixar, é muita coisa aqui. Coordenadora, agenda, outro ExudaCast. É pouco tempo pra muita conversa, gente. Até o Gabriel gostou, não foi, Gabriel? É pouco tempo pra muita conversa. Diga seu nome, qual é o seu período. Oi, meu nome é Newton e eu sou do 4º período de Direito. Eu queria fazer uma pergunta bem simples e complementar a primeira pergunta que foi feita a respeito da citação do oficial de justiça. Complementando o que o colega perguntou, é o seguinte: pelo que a gente estudou na sala de aula, existe uma ordem para se citar o réu, né? E a primeira delas é a citação pessoal, né? Depois vem lá outras, como a citação por hora certa, até chegar na publicação, né? Por edital. E, se eu não me engano, o WhatsApp nem está nessa relação, né? Então, eu queria saber o seguinte: pelo que eu vi vocês falarem aí, o WhatsApp, às vezes, me parece, pelo que eu entendi, que às vezes é usado como primeira opção. Isso está correto, é aceito e ninguém questiona isso? Ou tem que realmente, ou seja, tem que realmente seguir, ser rigoroso quanto àquela ordem? Ou o judiciário está aceitando o WhatsApp que nem lá consta? Você não vai encontrar, no CPC mesmo, você não vai encontrar o nome WhatsApp, mas você vai encontrar meios eletrônicos. Entendeu? Aí pode ser e-mail. Eletrônicos, aí você engloba e-mail, você, E hoje WhatsApp, deixou de ser a pessoal, agora a primeira... Gente, botar a matrícula, viu? O número da matrícula. A primeira, inclusive, hoje é eletrônica. A primeira hoje é eletrônica. E isso atende a um princípio que é o da celeridade processual. Passou a ser... Ela abrange. Na frente e até da pessoal. Houveram umas alterações de DGEM, né? O Diário da Justiça, o domicílio eletrônico. Então, a partir disso, em primeiro lugar está a citação eletrônica. E aí, só que existem circunstâncias que é necessária a citação pessoal. Mas em primeiro está a eletrônica, depois vão vindo as outras. Em primeiro, no sentido de que é a que está realmente se vigorando. Utilizando. Por quê? Por conta da efetividade processual, da celeridade. Você tem noção de quanto um oficial de justiça, para fazer uma citação quantas pessoal, vezes ele tem que ir? O quanto isso demanda tempo, esforço e ineficácia. Exatamente. É impressionante. Então, assim, hoje os oficiais, eles dão, quando não é a hipótese de obrigatoriamente, isso, é isso que eu dizer, que existem que são necessariamente pessoal, eles optam pela citação por meio eletrônico. E, por exemplo, porque realmente, veja, a gente dá entrada no processo hoje, minha gente, aí tem audiência marcada para daqui a um mês e o oficial consegue citar uma semana depois. Aí frustra. Mas vê que maravilha, essa agilidade processual, né? Que é o que as pessoas E quando não também. consegue, frustra a audiência, né? Mas porque aí, tem por que exemplo, ter o na tempo, civil, né? sim, mas, por exemplo, na penal, ele é obrigatório fazer a intimação pessoal, tá? Não faz por WhatsApp, não. Penal, ele tem que procurar a criatura 1000 vezes. Código, né? Que fala eletrônico, pessoal e depois eletrônicos, primeira né? pessoa vai ver. Mas agora porque também tem, veja só, a questão é um direito de todos nós aqui ter um judiciário célere. Isso é um princípio mesmo, né? Constitucional, a questão da celeridade, da efetividade processual. Aí está se levando muito a cabo hoje e está dando certo. O judiciário hoje, embora não caminhe no ritmo que a gente gostaria, ele hoje é um judiciário muito mais efetivo em termos de prática dessas A pandemia também fez muito isso. Do que até um tempo atrás, sabe, Nilton? Que antes da pandemia a gente não tinha muita audiência, por exemplo, remota. Isso. E hoje a gente já consegue. Até as mediações também são feitas. É sempre uma... Assim, há uma quebra de paradigma. Até para você fazer uma mediação
online, né? E em tempo real. Então, não é fácil. Né? Até para você ter aquele feeling de falar com as partes, de tentar aquele olho no olho, porque mediação é exatamente isso. Então, eu particularmente, eu prefiro pessoal. Eu prefiro pessoal. A mesa redonda, a gente tá aqui conversando olho no olho. Hoje eu faço algumas mediações, até para cumprir umas horas lá no Tribunal de São Paulo, no TJSP. E, assim, a gente começa a ver um outro olhar, assim, até por essa mediação, assim, né? No eletrônico, do outro lado, né? Então... E eu queria dizer para vocês que esse papel, né, do mediador, ele é fundamental, é extremamente importante. Ivana é uma peça-chave no escritório. Por quê? Porque para a mediação acontecer, primeiro, as partes têm que estar abertas para isso. Então, o primeiro passo, na maioria das vezes, é ela conversar com o cliente da gente. Porque ela precisa desarmar esse cliente, precisa fazer com que ele enxergue lá na frente, tá? É um perde-ganha. Vai perder agora, mas vai ganhar lá na frente. Isso. Então, assim, é uma fase que a gente tem lá dentro do escritório, a tentativa do pré-processual. É fundamental. A gente não deixa de fazer. Só não, se não der, porque a tentativa a gente faz. Só que, às vezes, é um caso que realmente a gente não consegue. Não consegue. Depois de convencer o cliente, o problema não está no cliente da gente. O problema está na outra parte. E digo mais, às vezes não é nem na outra parte, é no advogado que representa a outra parte. Existe ainda uma resistência. A gente lida muito com uma resistência que é muito patente e evidente isso, certo? Sobretudo em ações de família. E eu sempre costumo dizer, a gente diz, olha, eu não sou adversária. Eu digo para o advogado, eu não sou sua adversária, eu só represento o meu cliente. Nós não somos inimigos. Isso. Né? Nós temos... E às vezes a gente vê até a resposta do próprio advogado contrário, de dizer assim, só falo com a doutora nos autos. Isso. Gente, pelo amor de Deus. Assim como já aconteceu assim? numa mediação. As partes chegaram num acordo e o nosso cliente virou para a advogada da parte contrária e perguntou: doutora, eu não estou entendendo onde é que a senhora quer chegar, porque até a minha ex-esposa já entendeu o que é que a gente vai fazer e já decidiu, e a senhora está aí arrumando briga. Para você ter ideia. Então, a gente tem uma postura de que o advogado, a gente está ali trabalhando pelo nosso cliente, a lide não é nossa. Não. A gente tem que tratar o colega com a cordialidade que a gente gostaria de ter. Isso. Exatamente. E a gente é firme na hora da audiência, a gente se impõe, a gente briga pelo cliente da gente, mas terminou a audiência, é abraço, beijinho, entendeu? Prazer, até a próxima, até a próxima lide. Mas é assim, gente, a gente tem que, né, a gente tem que absorver isso, porque esse é o papel do advogado. Show de bola. Tem uma pergunta de casa aqui. Tem uma pergunta de casa. A pergunta é se o pai tem que pagar até a pessoa parar de estudar ou tem uma idade em relação à pensão. Eu adoro essa pergunta. Pode responder. Então responda, querida. E aí? Eu gostei vou complementando. Eu gostei do eu adoro. Deixa eu abrir um áudio aqui no WhatsApp. Pode abrir. Pode falar, Brenda. Não, é o seguinte, gente. É um mito, né, Brenda? A gente vê isso porque como... se a gente for para o Código Civil, é porque, primeiro, os alimentos decorrem do poder familiar. Esses alimentos de pai para filho, né, decorrem do poder familiar. O Código Civil define quando se encerra o poder familiar, aos 18 anos. Só que quem já está formado e empregado com 18 anos? Ninguém. Aí, por conta disso, começaram a surgir várias jurisprudências no sentido de que os alimentos se mantêm obrigatórios, não com essa redação, mas se mantêm obrigatórios até que o filho ou a filha, né, complete 23, 24 ou 25 anos e esteja cursando... curso técnico ou faculdade. Uma faculdade. Certo? Aí, pronto. Aí, com isso, não restou mais dúvida de que, completou 18 anos, cessou. Não. Pensão alimentícia não cessa automaticamente. Se o pai quiser se desobrigar, ele vai ter que entrar com ação de revisão de alimentos. Mas já tem 25 anos, está cursando medicina... vai ter que ou de exoneração de alimentos, né? De exoneração. Que vai depender de revisão. Desculpa, de exoneração de alimentos. Agora, veja, existe uma súmula
do STJ que ainda fala mais, que diz simplesmente pensão alimentícia não cessa automaticamente. Exatamente. Aí o que é que você depreende com isso? Você pode ter 40 anos, 50 anos, está recebendo Você- pensão, a sua idade não vai ser o fator que vai É a necessidade. desobrigar aquele pai. É uma ação de exoneração, onde você vai comprovar que não existe mais A necessidade. A necessidade. Agora, gente, ó, existem muitas situações. Por exemplo, tem filho com 24 anos que perdeu o direito a alimentos porque Que não- o pai mostrou o histórico escolar da faculdade. Estava Não perto tem frequência. todo dia, pagava É. todo semestre. Pagava 5 disciplinas e perdia 4. Era assim. Então, É. assim, ele É É o estava... complicado. famoso a Resta frequência. É. É o aluno resta um. Aí Às o juiz vezes eles mandou, o juiz Eita, mandou Gabriel. cortar. O juiz mandou cortar, porque entendeu que ali ele Era estava estratégia. se utilizando, né, Pra ser da sustentado. faculdade para ser sustentado. E pensão não é para fomentar Não o é a de- ócio. e não é a de para eterno. fomentar o Isso. parasitismo. Parasitismo. E quando o pai, ele nunca deu nada, vamos dizer, depois que foi comprar o cigarro, ele nunca pagou nada, a filha tem 23 anos, não que esse caso exista, tá, gente? Cabeça aqui. A filha tem 23 anos. Hoje, com 23 anos, ela pode ir atrás de algo? Pode, mas não do que Mas- passou. Não do que passou. Daqui pra Isso. frente. Se É. esse algo for pensão alimentícia, ela pode pedir se houver a necessidade, certo? Né? Agora ela não pode, Deixa- não Sustenta pode bem. correr atrás dos anos que ela deixou de pedir. Mas deixa eu Infelizmente, completar não só tem uma coisa. Diga. Ela tá convivendo em união estável, tá? O casamento. Não, mas vai casar, vai casar, vai casar. Então, o casamento já está. Aí cessa. Porque aí passa a ter a obrigação recíproca entre Isso. vocês dois. Aí extingue. A casa Sim, caiu. É. A casa caiu. União estável. Isso, É. ela já está convivendo em união estável. E em caso de casamento ou união estável, a obrigação é recíproca entre o casal e não o Como é pai. que tu sabe que ela tá em união estável? Tirei da minha cabeça agora um exemplo. Você fez prova aqui. Foi. Você constituiu prova em pleno. Fez prova, tá vendo, Gabriel? Tudo errado, tudo errado. Hoje, Gabriel, aqui esse trio não passa nada. a gente tá chegando ao final, mas eu queria encerrar trazendo um pouco do livro. Sim. Então eu queria encerrar. Eu sei que é muito difícil. Vocês falaram um pouquinho do que vocês colocaram dentro do livro. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais em exemplos o que vocês trouxeram. Eu sei que cada uma, tô percebendo aqui que marcaram a parte Tem que do livro. marcar, né? Marcaram a parte do livro. E que parte vocês marcaram? Porque foi muito marcante. Então, fala pra mim. A Ivana já abriu aqui. Não, eu vou olhar aqui a minha Eita, vai página. filar. Mas pode ir puxando o Mas você George. quer de Georgia. qualquer um ou do nosso? Não, eu queria que vocês falassem um pouquinho do livro. A Certo. conversa foi sobre o livro. Isso. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do livro onde vocês falam. E qual que tem o texto. Porque, ó, quem chegou depois, tem um livro aqui que vai ser sorteado. Então, vocês vão ter em primeira mão e, segundo elas, assinado com autógrafo, tá? Diga para os Gabriel, coordenadores. antes delas falarem, deixa eu prestigiar os outros Com certeza. autores, Isso. tá? Que não A senhora foi cirúrgica, sabe por quê? Porque elas estão ali, ó, vendo qual é a melhor parte pra falar. Aí vai dar um time agora. Joga a câmera nela, ela vai citar alguns. Pronto, então eu gostaria aqui, vou citar o nome dos autores, os artigos, tá? Alane Alexia Caetano Veloso, que fala sobre o regime de separação obrigatória de bens para maiores de 70 anos. Uma análise sobre a inconstitucionalidade e o recente posicionamento do STF. Inclusive, né, eu ia falar isso agora, né? O STF já se posicionou contra isso. E o Código Civil, que está para entrar com as regras novas, ele acaba realmente seguindo a linha do STF. A doutora juíza lá em Alagoas, doutora Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas, e com ela, em parceria, Júlia Machado Dantas, considerações acerca dos precedentes no direito brasileiro. Ana Patrícia Faustino Pena, a guarda compartilhada na perspectiva interdisciplinar. Ana Paulo Canto de Lima, exposição excessiva nas redes. Aretusa Baroni e Laura Rocanglio de Carvalho, que são do direito, a página Direito Familiar no Instagram. Inseminação artificial caseira e maternidade socioafetiva. Eu e Otley Farias Martins Leite, reconhecimento da filiação socioafetiva ou adoção. Qual o instrumento jurídico mais viável para regularizar a formação de vínculos parentais? Carlos Clay Sobral, cybertraição e suas consequências no mundo jurídico. Eneida Rosélia Nascimento Silva, junto com Pedro Ferreira de Lima Filho, a regulamentação da disposição do corpo e dos direitos fundamentais à luz do anteprojeto do Código Civil. Érica Becker Figueiredo,
a importância do direito de família, menos litigioso e a utilização dos métodos alternativos para a resolução de conflitos. Fábio Henrique Lima, análise da evolução conceitual das famílias pós-Constituição de 88. Geórgia Airola e Jaime Filizola, aspectos legais do direito sucessório na paternidade socioafetiva. Ivana Paula Barbosa Malta Mainardi, a mediação familiar na perspectiva de ferramenta eficaz para a resolução de conflitos. Maria Emília Miranda de Oliveira Queiroz e Costa, juntamente com José Durval de Oliveira Queiroz dos Santos, solução para os conflitos familiares no sistema multiportas. Maria Viviane Vidal Menezes, alienação parental e redes sociais virtuais, uma relação delicada. Renata Moraes Laimick, anel expansão e colonização legalizada. Rodrigo Maciel de Moraes, a Lei Maria da Penha, conjugalidade e parentalidade. Onélia de Medeiros Pontes, considerações sobre os direitos da mulher ao longo do tempo e o consequente fortalecimento de seu papel no direito de família. Muito obrigada pela oportunidade de citá-los aqui. Para mim é muito importante. O momento é seu, a senhora faz o que quiser. Ó, vamos lá. Ivana, no off, aqui, você tava citando a galera, mas tava uma confusão aqui, tava uma loucura. Ela nem se ligou que tava com o microfone aqui. Ela, eita, eu não guardei nada. Eu não guardei nada. Eu acho que é bom, é até melhor. Quem sabe faz ao vivo. Eu não faço ao vivo. Mas como a Georgia, desde o começo, tá jogando tudo pra você, eu vou ser o safado da vez. Começa, Georgia. Mas você quer que a gente faça o quê? Do que da parte que... Não, eu queria que você falasse um spoiler do que é, porque aqui a gente conseguiu ver quão rico tá esse livro, mas eu queria que você desse um spoiler do que tem dentro do livro, da sua visão sobre o livro, do quanto esse livro é importante para quem ficou até o final e do quanto esse livro é importante para um aluno de direito. A importância desse livro para o aluno de direito é que, de qualquer forma, ele traz a vivência do que está acontecendo na nossa sociedade. Tanto as mudanças, quanto o que o dia a dia do tribunal, em tudo, né? Na verdade, ele traz desde o que a jurisprudência pensa, né? Que está, ou melhor, pensando, né? Não deixa de ser, desde o entendimento da jurisprudência até o que tecnologia pode trazer. Então, isso é importante porque eles sabem o que é ensinado nos bancos de faculdade. E na hora que eles têm um livro que demonstra tudo o que vem acontecendo, tanto do ponto de vista... como é que se diz? Deixa eu achar uma palavra ajuda. Está na minha cabeça. Travou. Calma. Tanto do ponto de vista... legal, quanto do dia a dia do que está acontecendo. É você deixar de estar vinculado à doutrina e saber o que está acontecendo dentro do que você vai trabalhar. Eu chamaria quebra de paradigmas. Quem quiser ficar afiado sobre a questão do direito sucessório na paternidade socioafetiva, leia o artigo da doutora Geórgia. Massa. E aí, Ivana, qual a sua visão sobre o livro? É justamente essa quebra de paradigmas. E eu trazendo a mediação, que é uma coisa que eu convivo muito, né? E nos bastidores, dentro da advocacia, a gente vê uma crescente, sim, pequenininha, mas a gente vê uma crescente pela busca da resolução do conflito sem o terceiro estatal, sem ter ali o Estado para dizer como vai ser a sentença. Uma parte importante do livro, eu falo do sistema multiportas, né? Porque não só existe a mediação e a conciliação. Eu também sou adepta da arbitragem, eu acho bem interessante, assim, uma temática bem importante, e a gente vê a arbitragem cada vez mais crescendo, não só na administração pública, mas também nas grandes empresas. Então, hoje a gente vê realmente uma busca do outro lado para que haja uma celeridade, porque imagina você ficar aguardando o judiciário decidir uma questão que você traga, e se você pode, dentro da mediação, você resolver em 3 meses, sair com termo de acordo, pedir a homologação ou uma sentença arbitral, sem precisar de um terceiro estatal. Então, o livro ele traz essa quebra também de paradigmas, trazendo o sistema multiportas.
Ou seja, o cidadão pode bater em várias portas para resolver o seu conflito. Muito massa, tô querendo pedir um aumento, já sei quem eu vou chamar para sentar na mesa de reunião. Então, professora, coordenadora, eu queria fazer uma pergunta final que é sobre faltou algo. Faltou a gente falar de algum assunto. A gente circulou sobre a parte da violência, a parte dos sentimentos, a parte jurídica, a parte do conflito. A gente falou de avô, falou de tio, falou de parental, falou de Até previdenciário. Até o Foi, previdenciário. até o A gente previdenciário. mudou até de assunto. Mas Mas é porque está envolvido, não deixa de estar, né? O direito de família, ele é como a gente disse, ele está interligado a E aí, todas as faltou outras... a gente falar de algo? A gente Sucessões. precisaria de mais um podcast. É mais um podcast para Fazer chegar em parte 2, sucessões. parte 3 aí. Porque né? sucessões... Vamos fazer parte 2. É assim, acho que faltou as sucessões, porque é uma área que todo mundo aqui até pergunta até dizer que chega. Sucessões. Que é o que acaba chegando Então no já meu podemos anotar para chamar para uma próxima, né? tema. Mais ou Com menos. certeza. Com certeza. Olha, veja só, esse livro aqui ele é muito especial. É um filho, na realidade. verdade. É um filho. É e um- ele foi feito com muito carinho. E uma coisa que assim teria de existir dentro desse livro seria justamente a interdisciplinaridade. A gente mostrar, fazer a demonstração, a comprovação de que o direito de família, ele não se efetiva sozinho, ele não se constrói sozinho, né? E aqui vocês vão ter artigos variados que entram em outras searas, tá? Aqui a gente demonstra, por exemplo, a importância do profissional da psicologia. Sim. Isso, A bastante. gente demonstra aqui, por quê? Porque o direito não atua só, atua em colaboração com outras ciências, né, com outros, né, um ramo atua em colaboração com outro ramo. Então, foi um livro feito com muito carinho e vale a pena ler, sobretudo para os que pretendem enveredar por essa área, pelo direito de família. Talvez não seja o que vocês pretendem hoje, tá? Mas se vocês querem ser advogados, não deixem nunca de ter experiências advogando em causas familiaristas, porque ela termina preparando para a atuação em qualquer área. outro ramo do direito. Verdade. Esse ramo é o direito que mais mexe com a gente, que mais exige da gente todo tipo de habilidade, não é só a técnica, não é só a habilidade técnica, né? Exatamente. Então eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, super feliz porque estou com minhas fiéis escudeiras aqui. Estou muito feliz, muito obrigada, Gabriel, e palmas para vocês. É tá? verdade. Obrigada. Ficaram até agora, né? Ficaram Muita até gente agora. não conseguiu esperar e eu agradeço muito a presença dos nossos alunos aqui no auditório da Algibeira. Muito obrigada. Espero que tenha realmente servido, que tenha sido uma noite proveitosa de aprendizado. E se quiserem mais, peçam, viu? Peçam que a gente volta. Pode falar. Ficou tanta gente e Brenda trouxe um lacrado, o meu não tá lacrado, mas Esse vai ser o sorteado, né? mas aí eu ia dizer, a gente em vez de sortear só um, a gente sorteia os três. O meu também. Eu vi vantagem agora! Eu também trouxe o meu aberto. Tava aberto. Não, a gente sorteia no final, Brenda. No final. Mas é porque eu vou ver já como... Não, vai ser no final, não se preocupe não. Então, joga em mim aqui. Calma que vai no ao vivo, é no ao vivo. E não foi combinado, tá, minha gente? Não foi combinado, Tanto que não. a assinatura do meu nem tá assinada. Nem o meu também não. Esse aqui foi no dia da... Foi no dia que a assinatura ficou um horror, por sinal. O meu nem assinado tá. Ela olhou pra mim e falou... Foi o que eu usei no sortear o evento meu esse. também. Eu não nasci para o jornalismo, tá? Show de bola. Gente, você que ficou até o final, você que tá olhando aqui comigo, eu e Tuto e eu, não perde tempo. Ainda não curtisse o ExudaCast, que tá massa. A conversa da gente tem 2 horas. Eu falei no off aqui, não, 1 hora, 1h30. Mas são 2 horas de conversa. É uma conversa rica que você aí tá ficando... E, pô, já tá acabando. Já, infelizmente. Quem sabe a gente tem uma parte 2, parte 3. Tô aqui. E aí, Brenda? Vamos lá. Ó, então, curte, compartilha. Se inscreve no canal da Exuda. Deixa teu comentário aí embaixo. Lembrando, quer saber mais? Vai lá no Instagram, Faculdade Exuda. Ou até mesmo no Instagram do ExudaCast. Clica lá, ExudaCast, você vai ter cronograma da semana, quem são os convidados, cortes dos convidados e um pouco mais. Ah, Gabriel, mas eu não quero
ver ele ao vivo, 2 horas, 1h30. Eu quero escutar. A gente também tá no Spotify. Então não perde tempo. Vai lá no Spotify, explorar e pesquisa ExudaCast, tudo juntinho. E você vai ver lá direito, arquitetura, psicologia, ADS, administração, tudo de um jeito diferente. É um aprendizado com entretenimento. Eu tento aqui fazer a parte mais leve, tento trazer os temas e vocês que são os especialistas, e eu fico muito lisonjeado de estar nessa mesa, conversando com vocês e tentando trazer um pouquinho de entretenimento, mas ao mesmo tempo uma conversa leve que quem está do outro lado consiga entender. Então, agradecimento E a gente é que agradece. E do ExudaCast junto a vocês. Joga na geral pra gente se despedir com carinho. Eu queria agradecer também a plateia, tá? A plateia hoje está de parabéns. A Brenda elogiou e eu elogio também. Vocês ficaram até o final. E é com um carinho enorme que a gente se despede. Obrigado a quem ficou até o final, tanto aqui ao vivo quanto na plateia. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, pessoal.